Olá, caros amigos, bem-vindos ao canal Benigno Friburgo Foco. É um prazer ter vocês junto de nós. Hoje nós vamos falar de Daniel capítulo 7, tá, gente? Dentro da visão ortodoxa, dentro do hebraico original, tá, gente? Porque nós sabemos que o livro de Daniel ele foi escrito em aramaico, tá, gente? Então tem algumas controvérsias e roda a vinheta que nós vamos falar. Estamos num tempo limiar, a revelação do grande rei, e a luz do eterno brilhará, e todos os povos vão reconhecer. Olá, gente, meu nome é Carlos César, emissário do Movimento Benigno Brasil, Nova Friburgo, região Serrana do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos falar de Daniel capítulo 7 e a visão do tribunal celeste. Gente, porque eu posso falar, fui cristão durante 30 anos, usei várias bíblias, e não adianta falar João Ferreira de Almeida, Nova Versão Internacional, né, gente? Qualquer uma tradução aqui no Brasil é uma brincadeira. E João Ferreira de Almeida, então, em Nova Versão Internacional, e outras, não adianta, está tudo errado. E Brinde Radachá também eu posso falar, tá? Que nós fomos também messiânico ali, né? Gabi Toshama, né? Era messiânico, você sabe disso. Então podemos falar, Brinde Radachá, não existe judaísmo nazareno, messiânico, tá, gente? Podemos falar bem claro isso daí. Tá, gente? Judaísmo ortodoxo, ou você segue o caminho como Benignoa, ou segue a parte ortodoxa, né, dos 615 mandamentos. Então vamos lá, gente, aqui o que nós temos que falar. Daniel capítulo 7, a visão do tribunal celeste. Os missionários gostam de fazer ligação, né, gente? Com as suas visões tortas, com os seus caminhos errôneos, mas vamos lá com muito carinho falar, porque a gente está aqui, gente, não quer atacar ninguém, tá? Primeira coisa, não quer atacar a região de ninguém, atacar pessoa, de sequer, qualquer pessoa, nenhuma, mas vamos falar da distorção, né, que é feita por essas religiões, falsas religiões. Vamos lá. O Messias ascenderia ao céu, Daniel 7,13, 14 Atos 1, 9 11. O Messias seria altamente exaltado, Daniel 7,13, 14b, Efésios 1, 20, 22. O domínio do Messias seria eterno, Daniel 7,13, 14, Lucas 1, 31, 33. O Messias viria para dar fim aos pecados, Daniel 9, 24a, Gálatas 1, 3, 5. Bom, vamos ver se isso é verdade. A controvérsia do NT, né, do NT, porque eu vou nem falar Novo Testamento, NT, um livro totalmente inventado de mãos humanas, né? Torá é a instrução de Hashem, do Eterno, e como está escrito, Hashem não muda, ele não é como homem, nem como filho do homem, tá, gente? Vamos lá. E no momento de Daniel 7,13, vemos uma referência ao Messias. Aliás, nem mesmo o termo Messias encontra-se no Tanar. Diga-se de passagem, o que vemos ali é apenas uma referência a alguém que é como o filho do homem, aramaico, Kivar Enash. Vamos lá, gente? Kivar Enash. O capítulo 7 de uma visão dada a Daniel, no qual 4 bestas animais, representando nações pagãs, oprimem o povo de Israel, até que tenham sido julgados por Deus. Daniel 7, 13, 14. Descreve como o ancião de dias, Deus dá domínio sobre a terra, alguém que é descrito como semelhante ao filho do homem, aramaico, que vai Enash. Nós sabemos que na visão da Torá, ancião de dias, o que é, tá, gente? Na visão, quem estuda Tânia, quem estuda livros mais profundos, sabe o que é um ancião de dias, tá, gente? Quer saber? Vem estar conosco na nossa Benigno Friburgo, vem aprender judaísmo aqui na plataforma no Brasil, tá, gente? E estudando com Rav Yaakov, na academia de Noé, você vai saber o que é, tá, ancião de dias.
tá? Não adianta inventar fantasia, que é o JC, é o Deus de vocês, não adianta querer inventar, tá? Que existe um simbolismo, uma figura representativa aqui, que Deus não é homem, nem filho do homem, no que forma humana. Vamos lá, gente. Então vamos lá, é muito óbvio que a expressão filho do homem de Daniel não significa o Messias, é isso, como veremos adiante, é muito claro pelo próprio contexto do capítulo, só bem mais tarde, nos apócrifos, obras deuterocanômicas, como as similitudes de Enor e 4 de Esdras, que podemos encontrar com a interpretação, os similitudes, Enoque, 71, usa Daniel 7 para traduzir um filho de homem com características messiânicas incomparáveis, um ser teoricamente preexistente, que atuaria como juiz, defensor da justiça e governante universal. A figura messiânica proposta pelo livro de Enoque é o indivíduo que representa o grupo, mas em 4 de Esdras 13, também chamado 2 de Esdras, ele se torna um homem individual, ou seja, se há alguma possibilidade de se interpretar aquele que é como filho do homem em Daniel 7 como referência ao Messias, essa não sua possibilidade jamais advém do próprio contexto do livro onde a passagem se encontra, não é do próprio livro, mas tão somente de obras apócrifas, pseudo-epigrafas, rejeitadas não apenas pelo judaísmo, mas igualmente pelo cristianismo. Se as ideias desses livros são rejeitadas pelo cristianismo, por que eles querem trazer esses livros como referência? Que maldade, né, gente? Vamos lá. Vamos lá. A diferença é que o judaísmo não condena a si mesmo naquilo que aprova, quando a questão tem a ver com a interpretação bíblica. Não há honestidade intelectual em acatar meros fragmentos de alguns livros considerados puros e aceitá-los simplesmente porque esses fragmentos coadunam-se ao nosso ponto de vista. Seria mais honesto, então, que o cristianismo não acatasse apenas uma pequena porção de apócrifos, como o livro de Enoque, ou das similitudes, mas antes que tivesse inserido de vez em seu canon bíblico. Por que não pegaram esses livros apócrifos e colocaram de vez no seu canon bíblico? Mas se eles rejeitam esse livro, por que pega por pedacinhos, né, recadinhos, e que querem colocar para justificar Daniel? Pode, gente. Isso daí é usurpação. Isso daí é fraude. Vamos lá, gente. Vejamos abaixo com a própria passagem, quando assinalado em contexto, não deixa dúvida uma que o que ele temos não é referência alguma ao Messias. Vamos lá. Vi nas minhas mãos a visão da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, como filho do homem, e ele chegou até o seu de dias e foi trazido para perto dele. Vamos lá. Aramaico, Kevarenash, comentário, como um filho do homem, tá, gente? Ou seja, a semelhança de um ser humano nesta visão, que é uma simples metáfora. Sabe o que é metáfora? Vai aprendendo, tá, gente? O personagem vem com as nuvens do céu, mas não nas nuvens do céu. E chega-se até o seu de dias, aramaico, Atik e Omaia, Deus. A cena se passa no céu, não na terra. A sucessão dos impérios que oprimiam Israel chega agora ao seu fim. É chegado o momento do seu juízo. Caso essa visão fosse referência ao Messias, principalmente quanto à visão cristã messiânica, percebemos falta de qualquer menção a eventos ocorridos antes, como por exemplo o suposto sacrifício ofertado por ele e a aceitação da parte de Deus, etc. E foram ligados domínios e glória e um reino para que todos os povos, nações e línguas o sirvam. Seu domínio é um domínio eterno que não passará, e seu reino jamais será destruído. Nos 2 versos seguintes, 15 a 16, Daniel deseja ardentemente saber o sentido de tudo isso. E segundo nosso texto, os versos 17 e 26 explicam a sucessão dos 4 impérios mundiais e o surgimento de um tipo de extensão do quarto, que de forma específica buscaria atacar não só o povo judeu, mas também mudar os seus templos, suas festas sagradas e também sua lei, Torá e sua religião. Note, não uma supressão da sua lei, mas sim uma tentativa de mudança da mesma. Porém, o verso 14 nos diz que isso vai mudar, que esses poderes serão destruídos e que o domínio, o poder e o reino seria dado exatamente àquele que o texto chama de como um filho do homem, um ser humano.
27. O reino e o domínio e a grandeza dos reinos sobre todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino é o reino eterno, e todos os domínios servirão e obedecerão. O verso 27 deixa claro que é ao povo que será dado tudo que é mencionado no verso 14. Vemos então que a identidade daquele que é como filho do homem é exatamente o povo dos santos do Altíssimo, povo de Israel. Vamos lá, gente, continuando. Porém, algumas questões, né, que deve ser abordada quanto a essa interpretação, ainda que ela siga o contexto de todo o capítulo, sem nenhuma adição pessoal ou tendenciosa. Que provas podem ser fornecidas, por exemplo, de que o povo de Israel é às vezes representado como um homem, o único ser humano, ou ainda como um filho do homem, como alegado nessa interpretação que fornecemos? Só um minuto, gente. Baru Adonai, Elohim Meleon, Shehakol, Nihab de Varó. Vamos lá? Isso daqui é uma brahá, tá, gente? Que a gente faz quando bebe água, a gente reconhecemos e agradecemos a Hashem, porque tudo foi ele que criou, tudo vem dele, tudo parte dele, tá, gente? Estou fazendo essa brahá. Essa brahá, nós nos dá legitimidade de beber daquilo que a Hashem criou, tá, gente? Vejam, por que partiram de Refidim e entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam Israel, pois ali acampou em frente ao monte, Êxodo 19:2. A transição do plural acamparam para o singular acampou nessa passagem não é meramente incidental. Ela serve, segundo os exegetas e sábios judeus, para identificar o momento em que Israel, o povo judeu, encontra-se com condição espiritual elevada. O Rashi comenta, como um só homem, com um só coração, mas em outros acampamentos divididos por reclamações e brigas de uma citação da Meiuká. O segundo exemplo disso pode ser considerado em Esdras 1. Chegando depois do 7º mês, os tanques de Israel, já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Lindinho, né, gente? Vamos lá. Aqui também os judeus são representados numa condição ideal, como só homem, assim como denota-se pelo singular usado, Êxodo 19:2. Naquela ocasião, Israel estava em unanimidade, preparado para receber a Torá. Aqui em Esdras, vemos a disposição e a união do povo, como só homem, para que se lançasse os alicerces do templo. Esdras 13 menciona a felicidade de estarem sobre essa condição ideal. Vimos assim que em ambas passagens, Êxodo 19:2, Esdras 13:1, Israel está como um só homem, no estado de unanimidade, presteza ao serviço. É a mesma condição em Daniel 7:13-14, onde o povo dos santos do Altíssimo, Israel, é visto como se fosse um único homem, recebendo o seu quião das mãos do Criador, porque o reino, o poder, o domínio agora eles pertencem. E mesmo na transição entre a visão e a explicação, os termos singulares continuam os reinos que se opõem ao povo de Deus, estão arruinados. E remanescentes dentre eles devem agora render suas devidas homenagens ao povo sacerdotal do Altíssimo. Êxodo 19:5-6. Quanto à expressão filho do homem, examinamos uma porção muito interessante do Salmo 80, cujo texto segue abaixo. Vamos lá, gente. Ó Deus dos exércitos, volta que nós te rogamos, atende dos céus e vê e visita esta vide, e a videira que tua destra plantou, o sarmento que fortificaste para ti, está queimada pelo fogo, está cortada, pereceu pela repreensão da tua face, se reclamou sobre o homem da tua destra, sobre o filho do homem que fortificou para ti. Salmos 80, 14, 17. Atente para as palavras em itálico, elas são de importância capital para que percebamos Israel como filho do homem nesse contexto. Comparemos os termos marcados 1 e 2. A videira que a tua destra plantou, o homem da tua destra. O sarmento que fortificaste para ti, o filho do homem que fortificaste para ti. Considerando-se o paralelismo acima, e a elucidação pelo contexto, desde o verso 1, tu és pastor de Israel, ouvidos, não resta dúvidas de que as expressões homem da tua destra, filho do homem, que fortificaste para ti, são referências ao povo judeu como todo. A Israel, assim, não há nada a objetar com o uso da expressão filho do homem, aramaico, bar enash, aplicado à nação de Israel, povo dos santos do Altíssimo, na visão do tribunal celeste, Daniel 7:13-14. Opa, gente, façamos um convite para vocês. Vamos continuar aqui sobre as 70 semanas, mas tem um convite especial para vocês. Vai ter, gente, no Círculo Maccabi,
lá em São Paulo, o maior movimento benhor do mundo, onde todos os que praticam judaísmo para não judeus, né, gente, estarão lá no Circo Maccabi, nos dias, salvo engano, é 14, 15, 16 de fevereiro. Gente, vai ter rabinos de vários lugares, muitos rabinos, palestra, comida cachê à vontade. Gente, vai ter, assim, é sensacional. Eu nunca tinha ido. Quando eu fui, gente, eu fiquei impressionado. Voltei com uma força espiritual gigante. Não perca essa oportunidade. Quer ver? Só um pouquinho, só um pouquinho. Vamos lá, após a vinheta. Então, gente, após o anúncio, vocês viram como é que vai ser lá no Circo Maccabi. Então vamos continuar aqui. As 70 semanas. É incoerente, porque de muitos cristãos desejarem estudar o hebraico, sendo que sempre consideram o texto da Taná de acordo com as suas próprias traduções. Então, gente, tá cheio de gente por aí estudando hebraico. Nazaré, como se diz, é uma capa de judeu, mas eles são, porque cristão, na verdade, né, gente? Seja nazareno, seja messiânico, seja o que for, é uma capa só de judeu. Seja aqui em Friburgo, qualquer lugar, não é judeu. Não tem santidade para carregar para colocar o tefilim. Não está de acordo com o Talmud, não está de acordo com os sábios do povo judeu. Não adianta falar isso ou aquilo. Messianismo, nazarenismo não é judaísmo. Pronto. Quem determina é a Torá, é a Lahá. Se você considera o Talmud só uma parte e a outra não, você está sendo enganado, está sendo renegador da Torá. Então vamos lá, gente. Não adianta, você estuda hebraico, mas que colocar a sua posição, que sei quantos cristãos que estudam hebraico, mas que a sua posição, não larga os seus status, o seu ego. Então vamos lá, gente. Vamos continuar. Um exemplo claro disso é no que diz respeito ao estudo da profecia, que é chamada 70 semanas de Daniel 9. Consideramos o texto dentro dos parâmetros estabelecidos pelas versões cristãs. Fica aparentemente óbvia a messianidade de Jesus, já olhando sob perspectiva do texto original. A coisa muda, é muito de figura. Entendendo o contexto, para entender os versos 25 e 27 de Daniel, é preciso lermos em contexto. Os missionários induzem as pessoas uma leitura limitada de Daniel 9, 25 e 27, a fim de apresentar Jesus, Yeshua, né, como aquele que se encaixa no texto. Para termos uma visão clara da narrativa subsequente, é indispensável analisar em qualquer época o texto se situa em Daniel 9, 1 a 2. Logo no início do capítulo menciona quando ocorrem os eventos que irá relatar. Daniel 9, 1 a 2. No primeiro ano do reinado de Dário, o filho de Assuero, da semente dos Medos, que se torna rei dos caldeus, eu, Daniel, examinava nos livros dos caldeus sobre o número de anos que tinha se passado desde a revelação do eterno ao profeta Jeremias, para compreender
quanto faltava para que se completasse os 70 anos no céu de Jerusalém. Daniel, que nesse ponto se encontrava no exílio da Babilônia, estava estudando as profecias de Jeremias, quando descobriu pelos livros que o tempo da duração desde a destruição de Jerusalém era de 70 anos. Daniel 9:2. Porém, algo angustia o autor bíblico quando lia as profecias. Devemos voltar à profecia de Jeremias para entender o que Daniel encontrou, o que incomodava antes de prosseguir com a análise. As profecias de Jeremias sobre o olhar de Daniel. As profecias de Daniel estava estudando eram profecias que lidavam com o tempo determinado para o fim do exílio. Eis um dos textos que Daniel fazia uma clara referência. Jeremias 25:12. Toda esta terra se tornará vazia e deserta, e suas nações servirão o rei da Babilônia por 70 anos. Ao se completar os 70 anos, punirei o rei da Babilônia, sua nação, o país dos caldeus, diz o Eterno. Conforme podemos ver as palavras de Jeremias, após 70 anos, durante as quais a terra seria desolada, o rei babilônico seria punido. Isso de fato ocorreu quando Daniel diz no capítulo 9:1, que descreve nos dias de Dário, os babilônicos já haviam sido derrotados pelos persas sobre Ciro, conforme profecia de Jeremias, punirei o rei da Babilônia. No entanto, uma segunda palavra de Jeremias, agora no capítulo 29 do seu livro, perturba Daniel. Jeremias 29:10. Pois assim disse o Eterno: ao se completarem 70 anos de vossa estada na Babilônia, eu me lembrarei de vós e cumprirei minha boa palavra de vos retornar a este lugar. Agora, ao invés de falar da terra desolada, da punição ao rei babilônico com 70 anos, a promessa de retorno do povo é dada. Daniel estava imaginando, ora, se a queda da Babilônia acabara de acontecer, 70 anos após a conquista de Judá, como havia profetizado Jeremias, em hebraico Ermiarro, porque ainda não retornamos a Jerusalém? Daniel assumia que os 70 anos para a construção do templo também havia começado com a subjugação dos judeus, quando Nabucodonosor havia invadido Judá, e que a profecia do retorno após 70 anos, Jeremias estaria suspensa. A razão de ser o Daniel 9 é justamente a busca de entendimento das profecias de Jeremias, pois a contagem do autor bíblico a respeito dos 70 anos, tendo como mesmo ponto de partida da primeira, foi motivo da sua compreensão, levando a pedir auxílio divino. Porque Daniel ora e confessa os pecados do povo, estando angustiado por ver cumprimento da primeira profecia de Jeremias, mas não a segunda, Daniel busca entender seu significado e acaba por orar e confessar os pecados do seu povo. Mas qual a ligação entre a leitura das profecias de Jeremias com o pedido de perdão pelo povo? É necessário examinar Jeremias 29:10-14, a segunda profecia, com mais detalhe. A passagem diz: quando os 70 anos forem completados para a Babilônia, eu estarei de volta a este lugar. Versículo 10. Não são nos versos seguintes, entretanto, que há uma descrição do que iria acontecer ao final desse período. Jeremias 29:10-14. E vós me haveis de invocar a mim, dirigir vossas orações, eu vos escutarei, vós me buscareis. E a vez de me encontrar, ou se hebreu que o fizerdes de todo o vosso coração, serei encontrado por vós, diz o Eterno, e farei retornar os cativos, resgatarei de todas as nações, de todos os lugares, por onde os dispersei, diz o Eterno, e os farei retornar ao lugar de onde os exilei, pois disseste que erroneamente o Eterno nos proporcionou profetas na Babilônia. Os versos parecem indicar uma natureza condicional para a profecia de Daniel. Conclui então que seria necessário que o povo clamasse ao Eterno e rezasse a ele, pedindo de todo o coração. E só se o fizesse, poderiam retornar a tempo de cumprir as palavras de Jeremias, de acordo com esse entendimento da profecia. No primeiro ano de Dário Medo, o povo buscava pelo Eterno. Vamos lá, gente. Então, para Daniel, aparentemente não, pois ele declara em 9:15, assim como está descrito na Torá de Moshe, sobrevêm-nos todos que mal. No entanto, nós suplicamos a favor do Eterno nosso Deus, para que nos arrependêssemos de nossas iniquidades e compreendêssemos suas verdades. A causa da assolação, rebeldia do povo, Daniel confessa os pecados e pede que a ira de Deus se afaste do povo judeu.
Gente. Continuando, o que segue imediatamente é a descoberta das palavras proféticas de 70 anos, 9:2, Sefer de Jeremias 29:10, é uma confissão dos pecados pelo povo judeu e um pedido de misericórdia, um clamor para que Deus volte a agir com benevolência com relação ao seu povo. Em 9:3-19, Daniel ora a Deus, pedindo entendimento e confessando o pecado no povo. Versículos 5, 6, 10 e 11. Nos versículos 16 e 17, Daniel pede que a ira do Eterno se aparte de Jerusalém e que sobre o santuário pudesse resplandecer mais uma vez a sua face. Observe o profeta, não confessa o pecado de toda a humanidade, dos gentios, e sim apenas de seu povo. Sendo assim, vemos que o contexto profético não dá lugar para interpretações envolvendo outras nações que não sejam judeus. Toda a profecia diz respeito a única e exclusivamente ao povo judeu, suas correções e castigos. Ainda a esperança, Daniel recebe a palavra profética sobre 70 semanas. No término de sua longa oração, Daniel diz: ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, a quem que age, não te cales por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade, teu povo, são chamados pelo teu nome. Daniel 9:19. É por ter devidamente confessado o pecado no seu povo, Daniel disse, falava, eu ainda orava, confessava o pecado do meu povo Israel, e lançava minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo Monte Santo do Senhor meu Deus, e falava, eu digo, fala ainda, oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, no princípio veio rapidamente voando, me tocou a hora do sacrifício da tarde, ele queria me excluir, falou comigo, e disse, no princípio da tua súplica saiu uma palavra, eu vim para te declarar, porque és muito amado, considera, pois a coisa entende a visão. O tempo determinado, 70 semanas de anos, foram determinados sobre o teu povo. Mas uma vez a profecia deixa claro que diz respeito apenas judeus, ao teu povo, aos judeus, tá, gente? A sua história nacional. Não há aqui uma perspectiva universal. Quem acha que aqui em Daniel é uma perspectiva universal, tá, gente? Tá errado, é visão errada, é distorção da Torá, é implicação para criar um fundamento na sua religião. Não tem lugar. Aqui se fala do povo judeu, tá, gente? Já temos aqui uma profecia de tempo, devemos investigar para determinar quando a mesma se inicia. Veja logo em seguida. Objetivos, vários objetivos serão alcançados após 70 semanas. Fazer com que as nações se consumam, lerale a pechar, terminar com o pecado, lerratem hakat, expiar a iniquidade, rapeira vão, prazer a justiça eterna, lerravik segek olamim, será a visão e profeta, larton razão vinavi, o giro santo do santo, Nishoach Kodesh Akorashim, o início do tempo profético, desde a chegada da palavra, o vocábulo aqui, gente, ele diz o seguinte, merece destaque, porque na grande maioria das versões, o Sigetais é incorretamente traduzido gavar, tá, gente? Está incorretamente traduzido gavar. Vamos ver o que é. É frequentemente traduzido como palavra. Isso ocorre inúmeras vezes. Então, para favorecer de certo modo a interpretação cristã tradicional, existe a necessidade de mudar-se aqui o sentido. O hebraico conhece muitas palavras para o decreto. Ksave, ksura, gezerá, orei, org, rock, mispat, etc. Mas gavar, sendo traduzido como ordem ou decreto, é mentira. A palavra gavar não é ordem e decreto. Isso é na versão cristã ou messiânica. Isso não existe. Ou aqueles que estão falando, uma Bíblia completa agora. Temos uma Bíblia completa hebraico. Mentira, é engano, gente. Para enganar aqueles que são simples de coração, que não buscam, não se aprofundam a verdade e se acomodam na zona de conforto. Aqui tá bonzinho. Não tá bom não, gente. Busque. Então, gente, mas gavar, sempre traduzido como ordem decreto, demonstra um grave erro nas traduções ocidentais. Faz isso para articular uma possível ordem dada por meio de um imperador persa, Artaxerxes, para a reconstrução da cidade do tempo, criando assim a hipótese de que o início das contagens das 70 semanas, seja 444, 445 antes, era comum. Mas é sabido, em todo meio teológico, que a palavra gavar é sinônimo de profecia. A palavra conforme usada em Daniel 9:5 significa a palavra de Jeremias, dada por Deus a Jeremias, pois o texto deixa isso muito claro. Daniel investigava os livros desde o profeta, quando encontrou a referência aos 70 anos de exílio, Jeremias 29, 10 a 14. A promessa de futura restauração, Jeremias 32, 33, para retornar a Jerusalém.
um parênteses deve ser feito para o termo em destaque. Todas as traduções cristãs de Daniel 9,5 estão irremediavelmente erradas para a tradução da palavra retornar, tá, gente? Leroshev, pois esse termo significa retornar e não restaurar. Leroshev, tá, gente? É retornar e não restaurar. Está errado, é uma farsa. Como trazem as versões, Nova Versão Internacional, João Ferreira de Almeida, ACF, ARM, e assim por diante, tá, gente? LH, e outras que não dá para falar que é muita coisa, tá, gente? Também deve ser mencionado que a Bíblia hebraica segue com o mesmo erro da tradução cristã. Muitas Bíblias hebraicas, tá, gente? Porque a Bíblia hebraica tem uma aí que tem a mesma tradução. Não é decreto, é davar é palavra. Vamos lá, gente. Desde a segunda palavra davar para retornar, Leroshev para edificar, tá, Jerusalém, até ungir o príncipe, tá, gente? Mashiach Nagig, 7 semanas, a palavra proferida por Jeremias envolvida a devoção da cidade ou de Judá como um todo, e sua reconstrução, restauração, Jeremias 32, 33, 34, 33 e 37. Vamos lá, gente. Logo, a cronologia bíblica demonstra que 6 e 5, 6, antes era comum, foi ali que a palavra para edificar Jerusalém foi dada a Jeremias. Assim, 6 e 5, 6 é o ponto da partida da profecia. Mashiach Nagid, agora é importante notar a expressão, príncipe ungido, Mashiach Nagid, não há de maneira alguma chances para que transformamos essa expressão em um Messias ou príncipe, ou ainda ungido. O príncipe como possível referência ao Messias dos judeus, qualquer outro que tenha apresentado como tal, porque a razão é simples. Esta passagem de Daniel 9, 25, 27, não é profecia messiânica, a expressão Mashiach Nagid não vem acompanhada do artigo definido. Assim, não temos no original Mashiach, como se estivesse identificado o redentor escatológico de Israel. Sabemos que a palavra Mashiach é usada na escritura em relação a príncipes, sacerdotes e reis. 1 Samuel 24:6, Levítico 16:32, Isaías 45:1. Há duas menções ao termo Mashiach, ungido. No texto, o primeiro que viria após as 7 semanas, chamado de Mashiach Nagid, e o segundo que viria após as 72 semanas, chamado simplesmente de Mashiach. Mas é importante, observe, que não se trata de o Mashiach, mas sim de um príncipe ungido e de outro ungido, uma vez que a simples ausência do artigo definido já deixa a palavra indefinida. Assim, se a referência aqui não é Mashiach, devemos procurar na história outro personagem que cumpre esses fatos proféticos. A pergunta é, então, deve ser, a quem faz referência a expressão Mashiach Nagid? Se observarmos o ano em que os 49 anos 70 se terminaram, ou seja, em 556, 7 antes era comum, temos uma pista, Ciro, o príncipe, o ungido. Vamos continuar, gente. Assim que o Senhor ungido, a Ciro aqui toma pela mão direita para bater as nações de a sua face. Isaías 44, 24, 28 e 45, 1. Aqui o Caná, Velho Testamento para os cristãos, chama os Ciro especificamente de ungido. Algo extremamente raro no que diz respeito a um rei estrangeiro. E o que tem Ciro a ver com tudo isso? Muito pelo fato de que foi ele responsável pelo decreto que concedia aos judeus o direito de retornar e estabelecer cidades assoladas, o próprio templo sagrado. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, Miarro, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar o pregão de todo o seu reino, como também por escrito dizendo, assim diz o Senhor rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, julgar, e quem dentre vós é todo o seu povo, seja seu Deus com ele, suba a Jerusalém, que julgar e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que rescai em alguns lugares, que habita os homens desse lugar, o julgarão com prata, ouro, bens e gado, fora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a cada qual em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças de família de Judá e de Benjamim, os sacerdotes, os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor ao costar em Jerusalém. Fica-se evidente aqui a ligação entre o monarca persa e o povo judeu. O resumo que vimos aqui agora: Daniel recebeu a revelação das primeiras 7 semanas, 49 anos, começando em 6 e 5, 6 antes era comum. O anjo menciona a profecia, alguém que viria após as 7 semanas, e que seria o príncipe ungido, Mashiach Nagid. Se ele cumpre perfeitamente esse papel profético, uma vez que era monarca, daí a expressão Nagid, e também chamado abertamente no Taná de Mashiach ungido, Isaías 45:1. De acordo com a cronologia histórica dos monarcas persas, Ciro fundou o Império Aquemenida,
por volta de 559, 530. Considera comum. As gatas divergem um pouco ao suceder seu pai, ao descolocar as triagens, unificando as tribos da Média e da Pérsia, dos períodos diferentes, começando no mesmo ano. A frase original de Daniel 9:25 mostra que é uma pausa após a expressão 7 semanas. Shavuim, Shivá, esta pausa é facilmente demonstrada pela presença do sinal Atinar, logo abaixo da palavra Shevá 7. O atinar seria o equivalente no português ao ponto e vírgula, o que indica claramente uma pausa, uma interrupção no verso. Assim, 7 semanas e 62 semanas são períodos distintos, porque dizem respeito também a eventos e personagens distintos. A interpretação cristã que faz pensar que se trata de somente uma pessoa, no caso, Jesus, e que leva a pensar que os períodos de 7 semanas e 62 semanas são contínuos. Tanto as 7 semanas, 49, quanto as outras 62, 434 anos, inicia-se quando Jeremias recebeu a palavra Davar profética em 606. 5. Sabe-se, portanto, e discerne que desde a saída da palavra para restaurar e reconstruir Jerusalém até ungido um príncipe 7 semanas, e por 62 semanas ela será reconstruída de novo, com as ruas e as circunvalações, mas em tempos de angústia, Daniel 9:5. A tradução da JPB demonstra que foi afirmado anteriormente os períodos são distintos, mas tem, vamos lá gente, tem, vamos continuar aqui, tem em comum o mesmo ponto de partida, a saber, a saída da palavra profética para reconstrução, restauração da cidade. Onias, o último sumo sacerdote legítimo, ao somarmos diminuímos 434, 16, 5 e 6, chegamos a 172, um ano em cidade comum, o ano em que Onias, o último sumo sacerdote legítimo, foi assassinado, após ter sido exonerado no ofício sagrado por Antioco IV Epifanes, diz o texto hebraico. Verharei Ashivuim, Shishim, Ushani, Ikaret Mashiach. Verharei Ashivuim, Shishim, Ushani, Ikaret Mashiach. E depois das 62 semanas será morto ungido, cumprindo a profecia risca Onias, após ter sido deposto por Antioco Epifanes em favor de Jason, assassinado no corpo armado por Menelau, que fora denunciado publicamente por Onias devido às práticas ilícitas com relação aos tesouros do templo. De acordo com Josefo, Jason passa a servir como sumo sacerdote após a morte de Onias. Assim, um ungido chamado Onias, descendente de Arão, foi cortado e Caret, ou seja, morto como vítima de seu testemunho fiel ao Kiddush Hashem. Por isso a expressão no final, no verso de Daniel, vem e não será mais. Era o fim da ordem sacerdotal arônica para voltar apenas na era messiânica. O povo de um príncipe que adivinha, o povo de um príncipe que adivinha destruirá a cidade e o santuário. O príncipe que adivinha em questão não é outro senão o próprio Antioco IV Epifanes, sabe que embora pertencendo à decadente dinastia Seleucida, Antioco já encontrava na situação de vassalo dos romanos, quando invadiu o templo sagrado de Jerusalém, um ano antes. O general romano Gaio Popilo Lenas o expulsaram do Egito, mostrando quem agora estava no comando. Lívio, 45:11, Políbio, 29:1. A frase destruir a cidade e o santuário já é uma referência mais distante do tempo ainda que o próprio Antioco tinha profanado e causado muitos danos ao templo de Jerusalém. O povo do príncipe que há de vir é que executaria a destruição nefasta, a obra definitiva, e não Antioco. Daniel nos antecipa que aqui eventos relacionados já no ano de 70 era comum quando os romanos sitiavam Jerusalém, destruíam a cidade, o santuário 10 Liave, no ano de 70 era comum. E seu fim será como uma inundação. Fala-se aqui explicitamente do fim daquele poder que destruiu o santuário. Inundação, um símbolo profético para invasão. Vide Isaías 8:7-8, 28:18. Todos sabemos que o que aconteceu com o Império Romano em 476 era comum. Hordas bárbaros invadiram o Império, os germanos, hunos, visigodos, certo, lhe deram um golpe mortal naquele que teria sido o maior poder político da história. E fará aliança com muitos por uma semana, o verbo usado no português, nas versões tradicionais, não transmite a força de Igbi. O hebraico demonstra que a tal aliança seria um tanto que forçada. E é importante notar que não temos aqui o verbo normalmente usado nas alianças de Deus com o seu povo.
caráter. Logo, o texto vocabulário impossibilita uma aliança divina aqui. O que temos é um acordo humano, feito quase por imposição da força. Mais uma vez voltamos a Antíoco, a sua aliança estabelecida com os Tobíadas, que se opunham aos Oníadas, partidários do legítimo sumo sacerdote Onésicnes. Os Tobíadas, assim como os outros partidários, eram as seclas de Antíoco e suas pretensões de helenizar o povo judeu, isso em qualquer vestígios de judaísmo entre eles. Essa aliança forçada que duraria muito pouco. 671, 667, 664. 3 terços e 2 anos, 3 terços e 2 anos, com a disposição de Onésicnes, em 671 ex-guerra comum, o que conquista a simpatia dos Tobíadas e de outros partidários judeus favoráveis ao helenismo. Ao mesmo tempo que compra brigas seria com os assírios, ancestrais dos fariseus, e com a vingança manda matar centenas deles. Em 667 era comum, Antíoco escala um ídolo pagão no templo, provavelmente Baal Shemen, equivalente aos Zeus, Olimpo, e ordena que o sangue dos sacrifícios contínuos camide, e assim cumpre a parte final da profecia. E na metade da semana, 667 era comum, fará cessar o sacrifício, Zevá, camide, e a oferta de cereais, Mirá, e sobre a asa das abominações, pináculo do templo. Esse cara, o ídolo abominável, curiosamente aqui em Daniel 9:27, o termo abominação da desolação aparece no plural, que possibilita uma dupla aplicação. Certamente, a profanação de Antíoco seria apenas o prenúncio de que algo muito pior estava ainda por vir. O fim da última semana de 3 anos, ou seja, de 667 a 664 era comum, marca o fim do despotismo de Antíoco e derrota de seus exércitos para os valorosos macabeus. Em 25 de Kislev, de 664 era comum, o templo dedicado novamente, instituindo-se a festa de Hanukkah. Assim, vemos que os objetivos das 70 semanas determinados sobre o povo judeu foram cumpridos. Vamos lá, gente. Vamos continuar. Fazer com que as transgressões se consumam, ler a pechar. De fato, a maior das transgressões observadas naqueles dias era a ameaça constante do helenismo, porque com o término dessa grande batalha, essa doutrina, cultura alienígena foi banida do sistema de culto judaico. B. Terminar com o pecado. Daniel disse em sua oração, pecamos, 9:5. Isso o afligia ao extremo. Nesse ponto, ele entende que há solução para o pecado de seu povo. Espera a iniquidade, raperavão. A iniquidade que o profeta espera ver espiada é de seu povo, pois afirmou, cometemos iniquidade, 9:5. Logo, o contexto judaico e não há lugar para conjecturas externas acerca de uma suposta expiação universal. Trazer a justiça eterna. Leavi que segue a mim. A justiça será feita primeiramente sobre o ofensor babilônico. Isaías 45, 1-5. Também depois sobre o inimigo Seleucida. Zacarias 9:13. Selar visão e profeta. Latão, razão, venavi, confinada as palavras dos profetas, especialmente de Jeremias, 25:8-14, Isaías 45, 1-5, o giro santo dos santos, Lin Shoar, Kodesh Akodashim. Esse termo nunca se refere a uma pessoa, sim a um lugar, a saber, o lugar dos lugares, ou ao santíssimo lugar, o recinto mais sagrado, Beit HaMikdash, o santo dos santos. Isso foi feito quando a expulsão dos inimigos estrangeiros e da reconstrução do santuário após a profanação do arrogante monarca Seleucida. Para terminar, aqui, gente, temos o comentário, tá, gente? A profecia, tá? E os versos aqui, gente. Uma Bíblia católica reflete o verso 27, capítulo 9 do livro de Daniel. Vamos lá. A profecia das 70 semanas é um dos textos que mais deram margem às especulações. O autor, porém, não se mostra interessado em predizer a vinda do Messias ao fim do mundo. Pelo contrário, quer sustentar a fé e encorajar a resistência dos judeus que estão sendo perseguidos por Antíoco. 4. Para tanto, mostra que a opressão e perseguição acabarão logo. Por isso ninguém deve desanimar. Os versos 24 e 27 trazem pormenores que auxiliam os judeus persegui-os, identificar os acontecimentos que pertencem em 670 a.C. como o sumo sacerdote Onésicnes foi assassinado pelos seus rivais, embora fosse o único sumo sacerdote justo, ungido inocente. Versículo 26. Assim Antíoco IV invade Jerusalém e coloca no templo uma estátua de Júpiter, ídolo abominável, fazendo com que os sacerdotes do templo um acordo de aliança durante uma semana. A Igreja Católica muitas vezes distorceu os escritos, tá, gente? A Igreja Católica, vou falar aqui, muitas vezes distorceu os escritos e profecias da Bíblia hebraica para tentar provar que
Jesus é o Messias. Ele não é, nós sabemos disso, né, gente? Jesus, Yeshua, o Amanza, o bastardo, né, o filho da prostituta, nunca foi Messias, tá, gente? Mas no caso da profecia dessa semana, a própria igreja confessa não se tratar de uma profecia messiânica, como pensam muitos cristãos, tá, gente? Vamos lá? Então, nós temos aqui todas as referências, tudo aqui, Baruch Hashem, para que possamos estudar, que possamos se dedicar, tá, gente? Aqui, a verdade está no Corão com o povo judeu. Então, aplique, estude, se aprofunde, para não cair em engano e lapsos e pseudos verdades que não são verdadeiras. Quer aprender, gente? Vem conosco, vem estar na nossa Beit no Friburgo, aqui. Teremos uma festa de Hanukkah, gente, e teremos uma grande festa no final de semana. Vem conosco, gente, tudo de bom, Baruch Hashem. Mashiach já, até a próxima. Entre na plataforma no Brasil também. Tchau, tchau.